descobrir o seu propósito? A primeira coisa é você ter clareza. E o que é propósito, gente? Propósito pode ser o quê? Sentido de vida, né? O seu sentido de vida. Pode ser o quê? Então, propósito é sentido de vida, é o motivo da nossa existência, é o nosso chamado, é a nossa missão. Existe, assim, diversas formas da gente entender propósito, né? Existem diversas formas. E é muito importante nós sabermos para quê? Para que a gente possa alinhar a nossa vida, as nossas ações e as nossas decisões. E Carla, o que é que não é propósito? O que é que não é propósito, gente? Eu entendo que o propósito não é algo fixo. Algo fixo, pronto, eu descobri o meu propósito, é isso e vai ser isso pro resto da vida. Nunca mais vai ter nada diferente na minha vida. Vou fazer isso aqui do dia que eu nascer até o dia que eu morrer. Eu vejo que o propósito também é um processo. É um processo que você vai crescendo e vai se desenvolvendo no decorrer da sua vida. Quando você descobre o seu propósito, o que é que facilita na sua vida? Você começa a se sentir mais plena, né? Qual é as maiores perguntas que as pessoas se fazem? É quem eu sou. Por que eu estou aqui, né? Eu acho que todo mundo tem esse questionamento. Você tem esse questionamento? Coloca aqui nos comentários. Você se questiona? Por que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo nessa terra? O que é que eu estou fazendo nessa existência? Por que eu nasci, né? A gente precisa desse senso de importância, de se sentir valorizada, se sentir importante, se sentir viva. E tudo isso é o nosso propósito que vai trazer esse sentido de vida, né? Então é quem eu sou, por que eu estou aqui e para onde vou. Essas 3 perguntas, quando a gente consegue respondê-las, a gente traz o quê? Clareza para a nossa existência, né? E ajuda também a tomar decisões. Então, a gente precisa, quando a gente sabe o nosso propósito, a gente tem facilidade. Por quê? Porque você identifica, isso tem relação com o meu propósito? Isso aqui vai me levar para o meu propósito? Isso aqui caminha de acordo com o meu propósito? Então, eu vou fazer. Se não tem relação, eu vou deixar de lado, né? É muito importante você não trocar propósito por proposta, porque vai aparecer propostas para tentar tirar o seu foco, para tentar te desfocar mesmo, mas você vai estar sempre alinhado, tomando as suas decisões baseadas no seu propósito. E vai te dar também sentido de vida. Quantas pessoas olha para a sua vida e diz assim, por que é que eu tô aqui? Se vê parada no tempo, se vê parada assim, eu não sei, parece que eu nasci só para trabalhar, pagar boleto, cuidar de casa, cuidar de menino, mas ela se sente vazia. Por que desse vazio? Um dos motivos é porque essa pessoa não está cumprindo o seu propósito. E cumprir o propósito, ter clareza de propósito, vai lhe dar o que? Sentido da sua vida. Certo? E aí eu trouxe aqui o exemplo de alguém que eu me identifico muito, que é o exemplo de José, né? José foi uma pessoa que ele viveu o propósito dele, né? Ele tinha um propósito bem definido desde o início. E José, ele passou por essas fases exatamente para a gente entender que o propósito a gente descobre no caminho. Às vezes você só quer dar o primeiro passo quando você tiver clareza do caminho completo. Mas você não pode esperar ter a clareza, eu tenho a clareza de tudo que eu vou fazer na vida. Não é assim, gente. Você vai descobrindo no processo. José, ele tem um sonho onde ele vê, né, que ele vai governar, né, na cabeça dele sobre os irmãos, né, porque os molhos se curvam diante dele, o sol, a lua e as estrelas se curvam diante de José. Então ele tem uma clareza ali de que Deus vai o erguer acima dos seus irmãos, mas ele não tem a clareza total, né? Eu tô falando muito sobre a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que é a palavra do Senhor. Ele não começa como governador do Egito, ele começa na casa dele, aquilo causa uma revolta nos seus irmãos, e aí ele vai para onde? Para a casa de Potifar. Então o propósito de José, ele já estava cumprindo em cada fase. A gente precisa cumprir o nosso propósito na fase que a gente está hoje, com os recursos que você tem. Parar de dar desculpa, eu não estou fazendo nada da minha vida,
Porque eu tô esperando o quê, gente? Se movimenta hoje e cumpra o seu propósito com os recursos que você tem na situação que você está. Não espere condições favoráveis, não espere que tudo esteja perfeito, porque José não foi assim, né? Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi rejeitado pelos seus familiares, mas José, ele, onde estava, ele cumpriu o seu propósito. E aí ele vai para a casa de Potifar, e na casa de Potifar a Bíblia vai dizer que o Senhor era com ele, e lá ele cumpriu o seu propósito, administrou os recursos, se destacou, né? Se destacou e foi colocado acima de todos os servos. Depois ele vai para a prisão, e lá na prisão José governa na prisão. Então José, ele aprende a governar sobre o muito na casa de Faraó, estando sendo preparado para os 7 anos de fartura. E ele aprende a governar sobre o pouco lá na prisão. Então toda a história de José caminhava para o propósito dele. Então às vezes a gente está esperando algo mágico acontecer, a gente procura o nosso propósito fora. A gente quer encontrar o nosso propósito num livro, a gente quer encontrar o nosso propósito numa live como essa, a gente quer encontrar o nosso propósito no Google, quer encontrar o nosso propósito no YouTube. Só que o nosso propósito, gente, onde é que a gente encontra? Dentro de nós, na nossa essência. Nós encontramos o nosso propósito no contato que a gente tem com o Espírito Santo. E onde é que o Espírito Santo habita? Em nós. Então é um mergulho para dentro de você. As respostas que você procura tá dentro de você. Dentro de você está o seu propósito. E aí ele vai preparando. E aí qual é o jeito errado, Carla? Como é a forma que eu nunca vou encontrar o meu propósito de vida? É quando você troca o que você quer para a sua vida pelo que você quer agora. Então você não está focado no seu propósito, no plano de Deus para a sua vida. Não, você está só vivendo no agora, só apagando incêndio. E não é isso que Deus tem para você. Deus quer que você comece a buscar o seu propósito olhando para dentro de você. E aí eu queria entregar para vocês algumas chaves, né, que são poderosas para você ter essa clareza de propósito, que é o quê? Que é você olhar para dentro de você, como eu já falei, você olhar para suas habilidades, você olhar para a sua história, né? O seu propósito, ele tem o quê? Intimidade com a sua história. Se você olhar para tudo que você viveu, sempre Deus vai usar todas as coisas para você saber ter o seu propósito. Então, se você olhar para a sua história, para tudo que você viveu, você vai ver que às vezes o seu bloqueio, a sua dor, ela tem intimidade com o seu propósito. Então, se você foi uma pessoa que foi rejeitada, você mais do que ninguém pode ajudar outras pessoas que foram rejeitadas. Se você viu violência doméstica na sua casa, você tem mais autoridade para ajudar pessoas que viveram aquilo mesmo que você. Então, olhar para a sua história, olhar para as suas habilidades. Por quê? Se eu pego uma mala e tem um chapéu, um óculos de sol, um biquíni, dentro dessa mala também tem uma havaiana. Para onde é que eu tô indo, gente? Quem sabe para onde é que eu tô indo com essa mala? Coloca aqui nos comentários para qual é o meu destino com uma mala dessa. Coloca aqui nos comentários, aproveita e compartilha a live aí com 7 pessoas. Para um lugar de praia, eu tô indo para uma piscina, eu tô indo para um lugar de sol, entende? Agora, se eu tô com uma mala e nessa mala tem um casaco, tem um negócio assim de um cachecol, eu tô indo para um lugar frio. Então, olhe para você, olhe para dentro de você. Dentro de você tem habilidades, tem dons, tem talento, gente, dentro de você que revelam o teu propósito, certo? Que revelam aonde Deus quer te levar. Agora, o que é que você também precisa ter clareza? Que o inimigo, ele nos observa desde o dia do nosso nascimento. O inimigo, ele nos observa desde o dia do nosso nascimento. E ele observa também para quê? Para descobrir o nosso propósito. E ele tenta o quê? Nos bloquear. Ele tenta o quê? Dizer que você não é capaz de cumprir o seu propósito aqui na Terra. Por exemplo, existe algo que queima no teu coração. Isso que queima no teu coração, gente, tem relação com o teu propósito.
um sonho, um desejo. Eu tenho vontade de pregar a palavra. Tenho um desejo, Carla, de pregar a palavra, eu me imagino e tal, mas eu não me sinto capaz. Aí o inimigo vem com mentiras, com bloqueios, dizer que você não sabe falar, dizer que você não sabe aprender, dizer que você não é capaz. Por quê? Porque se você identifica o seu propósito e se você passa a viver o seu propósito, você se torna uma ameaça para o reino das trevas e ele não quer que isso aconteça. Então ele vai colocar mentiras, ele vai colocar bloqueios e você tem que ter o quê? O discernimento para entender que aquilo não vem de Deus, que aquilo é a voz do inimigo para ali paralisar. Quais são os seus sonhos? Talvez os seus sonhos, eu tinha tanta vontade de ajudar pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, eu vejo os mendigos, isso queima tanto meu coração, me dói quando eu vejo uma pessoa passando necessidade. Não, eu sinto tanta vontade. Essa sou eu, Carla, pronto, pois vamos desbloquear. Eu tenho tanta vontade quando eu vejo de ajudar mulheres que estão com problema nos casamentos, eu queria tanto ajudar famílias. Qual é o desejo que arde no seu coração, que queima no seu coração? Isso, gente, é Deus apontando para você o caminho, o seu propósito. Então, faça um mergulho para dentro de você. Faça um mergulho e entenda que o seu propósito, porque antes eu pensava que o meu propósito ele era assim, para sempre a mesma coisa, né? Eu lembro, eu vivi o quê? Estações diferentes. Teve a estação onde eu era ali da igreja, né? Na minha adolescência, dos jovens, e evangelizava, estava nas orações, e fazia evangelismo na delegacia, nos hospitais, e participava das consagrações, e era aquilo ali, era o quê? Era uma fase da minha vida, era uma fase, e tudo isso Deus estava usando para o meu propósito final. Existia uma fase onde eu fui para missões em tempo integral e fui pregar nas igrejas e fazer evangelismo de rua. Foi outra fase. Teve uma fase que eu fui para as escolas trabalhar como coordenadora pedagógica, uma escola cristã. Então eu tinha a oportunidade de ajudar os pais, eu tinha a oportunidade de ajudar as crianças. E ali, naquele momento, era o meu propósito, era o que Deus esperava de mim. E aí, agora, nessa nova estação, estou aqui na internet. E o que é que Deus está usando para me cumprir o meu propósito agora, nesse período que eu estou na internet? Ele está usando a minha experiência de igreja, Ele está usando a minha experiência de missões, Ele está usando a minha experiência na escola, porque Deus ele não desperdiça nada da sua história. Então, tudo aqui foi um processo. Então tem coisas que eu uso hoje no meu propósito como mentora de espiritualidade que eu aprendi lá no tempo da minha adolescência. Tem coisas que eu uso hoje que eu aprendi lá quando eu estava na base. Tem coisas que eu uso hoje que eu aprendi lá no tempo que eu estava na escola, estudando pedagogia. Tem coisas da pedagogia que eu uso. Então Deus, ele não vai desperdiçar nada da sua história para o seu propósito. Gostou desse vídeo? Curte, comenta, se inscreve no canal.